Boa noite a todos. Vamos dar início aqui a mais uma aula. O início essa aula é referente ao início da terceira unidade. A gente vai discutir o marginalismo na economia e vamos encerrar a discussão do programa do curso com o pensamento econômico de John Maynard Keynes, tanto para a turma 1 quanto para a turma 2 de HPE. Bom, eu vou seguir o que está previsto lá no programa, que está o programa mais recente da disciplina de HPE. Então, se vocês procurarem um programa no sistema, no CIGAR, os autores que faltam a gente trabalhar aqui são Jevons, Kalmenger, Valrais, Marshall e Keynes. A gente vai trabalhar todos esses autores ao longo dessa semana, até o final da próxima semana. Seria mais ou menos o dia 23 do 7. Né? Então, eu vou gravar as aulas com vocês e também vou depois enviar para as duas turmas aulas que eu vou gravar aqui sozinho em casa, e esse conjunto de aulas vão conseguir contemplar 100% do programa. Mais uma coisa, sobre a turma 1, aquele período, aquela semana que eu não dei aula, dá uma olhada aqui rapidinho, vou mostrar. A semana que eu não dei aula foram os dias 22 e 25 de junho, se eu não me engano. Certo? Mas eu estava olhando aqui no programa e eu já dei 26 aulas para vocês. Então, lembra que eu estava falando que eu teria devendo 4 aulas para vocês? Então, na verdade, eu não estou devendo 4 aulas. Por quê? Porque se eu contar essas 4 aulas, eu vou passar de 30 aulas. E lá no sistema do CIGAR, tem disponível mais de 30 aulas, né? Normalmente eles dão aulas extras, né? Dão espaço para a gente marcar aulas extras para a gente contemplar o programa. Então, com a aula de hoje, para a turma 1, são 26 aulas, que ficaria faltando mais 4, certo? Então, eu vou gravar essas aulas, tanto para a turma 1 como a turma 2, da semana também que vem, vou gravar aulas sozinho aqui em casa, então vai ultrapassar 30 aulas. Se vocês olharem no e-mail de vocês, né, os alunos das duas turmas vão ver que tem mais de 30 aulas gravadas e enviadas para vocês. Ok? Então, depois vocês até olham isso aí, depois vocês me falam na próxima aula, né? Tanto a turma 1 como a turma 2. Mas, assim, eu já dei 80% do curso. Né? Então, eu não vou ficar devendo, fora, enfim, a aula adicional que eu dei de tirar dúvidas, de aquisição de idiomas, etc. Tá? Então, vocês não vão ser prejudicados. Bom, vamos lá. Tudo bem, você lembra que não tem essa obrigação de... Eu não estou dando presença, né, em função do ensino remoto, né? Vocês sabem disso pela legislação, nenhum professor pode reprovar por faltas. Eu só aconselho que você leia, né? Leia os textos, né? Os autores que vão ser trabalhados Jevons, Mengen, Valrais, Marshall e Keynes. Esses 5 autores. Ok? Então, dá uma lida, se não puder participar da aula, né? Para se preparar para a prova. Então é isso. Aí eu quero que vocês até olhem depois a quantidade de gravações que eu mandei para vocês, se for possível, né? Que tem os professores que também devem ter mandado para vocês, certo? Mas se for possível, vocês dão uma olhada. Mas provavelmente tem 26 aulas lá enviadas, né? Que é o que eu contando com a de hoje. E para a turma 1, para a turma 1 não, para a turma 2, contando a aula de hoje, que é assíncrona,
são 27 aulas para a turma 2. Então, ficaria faltando 3. Só que eu vou mandar mais de 30 aulas gravadas, tanto para as duas turmas. Então, vamos lá. Bom, eu vou dar início aqui à terceira unidade, né, que a gente vai trabalhar o marginalismo. Eu já mandei o slide para vocês, né, vocês sempre pedem. Eu mandei para as duas turmas. Vocês estão observando aí? Sim. Ótimo. Pois bem, então hoje nós vamos dar discussão, vamos iniciar a discussão da terceira unidade, e o tema é os autores marginalistas, ou simplesmente o marginalismo, que, digamos assim, são os primeiros autores neoclássicos, né, digamos assim. Então, para discutir as principais características, os principais dogmas dessa escola, primeiro é necessário fazer uma discussão, né, sobre o contexto histórico, que, digamos assim, serviu como pano de fundo para as contribuições desses três autores, né, que são o quê? O Jevons, o Menger e o Walras. Diminuir aqui o tamanho da fonte. Então, basicamente, quando a gente vai trabalhar os autores marginalistas, como está previsto lá no programa oficial, né, da disciplina, disponível no CIGA, os autores marginalistas que nós vamos trabalhar são esses três aqui. É claro que existem outros, inclusive os precursores do marginalismo, mas nós vamos ficar, dado o fato que a gente não tem 36 aulas, né, vamos ficar restritos aqui a esses três autores, são autores extremamente importantes. Então, a teoria marginalista, né, a economia marginalista, ela começa a se desenvolver a partir da década de 1870. Né? É claro que tem os precursores, mas os principais expoentes são esses três autores. Eles publicam suas obras lá no último quartel do século XIX, ou seja, a partir da década de 1870. Então, a questão que fica, né, é a seguinte: o que é que estava acontecendo no mundo nesse período? Ou seja, no final do século XIX. E quais foram as principais modificações que ocorreram na economia capitalista nesse período? Ou seja, no final do século XIX. Então, vamos tentar aqui sintetizar as principais transformações econômicas da época, para que a gente tenha, pelo menos, uma noção do contexto histórico no qual esses três autores estão inseridos. Então, que a gente pode, no início aqui da nossa discussão, que a gente pode chamar, que pode, né, chamar nossa atenção aqui, é de que entre as décadas de 1940 a 1970, esse período é um período marcado por forte crescimento econômico em toda a Europa, tendo como resultado um vigoroso desenvolvimento industrial, tanto dos países europeus, né? Então, vários países europeus puderam experimentar a sua revolução industrial, ou seja, além da Inglaterra, por exemplo, a Alemanha, né, começa a se desenvolver industrialmente a partir do século XIX, e também a economia norte-americana começa a se desenvolver industrialmente, né, nesse período. Então, no mundo capitalista desenvolvido, nessa segunda metade do século XIX, o acontecimento talvez mais importante do ponto de vista econômico foi o desenvolvimento industrial, né, no conjunto dos países europeus e da própria economia norte-americana, né, do próprio Estados Unidos. E o que se segue, né, a consequência desse desenvolvimento industrial nesse conjunto de países
né, foi concentração de capital, de poder e de riqueza que se acelerou em cada uma dessas economias. Então, isso é interessante porque o Marx, lá no Capital, ele vai falar dos processos de concentração e de centralização do capital. O processo de concentração de capital tem a ver com o crescimento interno das empresas. Tá? Então, as empresas, elas, à medida em que o capitalismo se desenvolve, elas vão crescendo internamente, né? Então, elas vão aumentando as suas dimensões. Tá? Então, à medida que as empresas vão acumulando capital, elas tendem, né, a ampliar as suas dimensões internas. Tendem a ampliar suas dimensões internas. Isso é o processo de concentração de capital. Então, cada empresa passa a ser dotada de um volume maior de capital, que se materializa, por exemplo, né, numa quantidade maior de meios de produção, meios de, por exemplo, meio de trabalho, né, maiores instalações físicas, mais matérias-primas vão ser processadas no âmbito dessas empresas, né, concentradas, mais matérias auxiliares. E, por outro lado, também, você vai ter um crescimento da participação, né, da força de trabalho no processo de produção. Então, essas empresas, à medida que elas acumulam capital, elas tendem a mobilizar, né, uma maior quantidade de trabalhadores na produção. Então, o exército de trabalhadores dessas empresas, à medida que elas crescem internamente, tende a crescer, né, numericamente ao longo do tempo. Então, tudo isso é o que nós conhecemos, né, na teoria econômica como um processo de concentração de capital, que aumenta o tamanho interno das empresas. E o processo de acumulação de capital também tem um outro elemento também que acompanha toda a história do desenvolvimento do modo de produção capitalista, que é o processo de centralização de capital. O que é o processo de centralização de capital? É quando diferentes formas de capital, ou diferentes frações do capital, ou diferentes atividades, né, são reunidas no âmbito de uma mesma empresa. Tá? Então, quando você tem um processo de absorção de diferentes atividades no âmbito de uma mesma empresa. Isso que é a centralização de capital. Então, como é que se materializa esse processo, professor? Quando, por exemplo, uma empresa industrial, além da atividade industrial propriamente dita, né, ela passa também a se dedicar a outros tipos de atividade comercial, atividade bancária. Então, à medida que o capitalismo se desenvolve, você tem um crescimento interno da empresa e, ao mesmo tempo, você tem um processo de centralização no âmbito de cada empresa individual, no qual, né, as diferentes frações do capital vão sendo aglutinadas, fundidas entre si. Então, no âmbito de uma empresa qualquer, você vai ver atividade comercial, atividade bancária, atividade industrial, né, todas reunidas no âmbito dessa mesma empresa. Professor, me dê um exemplo aí para eu entender esse processo, né, de centralização, né, um exemplo mais concreto. Por exemplo, se você pega um grande banco, o Bradesco, todo mundo aqui conhece o Banco Bradesco, né? Pode ser aqui que alguém tenha até conta no Bradesco. O Bradesco é um banco, genuinamente falando, né? Então, ele tem as atividades bancárias, né, como uma das partes principais do cunho de suas operações. Só que o Bradesco não é só banco, né? O Bradesco também, por exemplo, ele oferece aos seus clientes, por exemplo, dá um exemplo aqui, seguros de carro, certo? Tem plano de saúde do Bradesco, certo? Plano de saúde. Isso é o quê? Isso é um exemplo
da centralização do capital. Se vocês forem, por exemplo, vou pegar outro exemplo aqui para vocês. Se vocês forem na loja Riachuelo ou na Renner, que todo mundo aqui conhece, já deve ter comprado alguma vez na vida, né? Pelo menos a maioria. É uma empresa comercial, que a gente chama de capital comercial, né? Ou empresa do ramo comercial, né? Então, só que essa empresa não se dedica apenas à atividade comercial. Por exemplo, tem um cartão de crédito da Riachuelo, tem um cartão de crédito da C&A, tem um cartão de crédito da Renner. Isso é típico o quê? Da atividade bancária. Certo? Da atividade bancária. E isso você pode encontrar inúmeros outros exemplos de centralização do capital. Ou seja, as diferentes empresas vão se dedicando a diferentes tipos de atividades, atividade comercial, industrial, bancária, etc. Né? Se você for num posto de gasolina, né, por exemplo, em posto Ipiranga, né, abastecer o seu carro, ele, além do, né, ela é uma empresa do setor, né, petrolífero, né, enfim, comercializa gasolina, diesel, etc., né, enfim, a gente vai lá, abastece o nosso carro, né, com diesel, gasolina e por aí vai, mas, além disso, ela, né, no posto você tem uma padaria, né, uma padaria, você pode ir lá comprar pão, então, eu nunca fui assim em posto Ipiranga, mas, por exemplo, aqui perto da minha casa tem um posto Shell, que é outra empresa no mesmo setor, que é concorrente da Ipiranga, inclusive, né, da Ipiranga. Se você for no posto Shell, além de você abastecer o seu carro, você pode ir lá na padaria e comprar pão. Pode comprar cerveja no posto. Tá? Ou seja, são diferentes atividades, né, que essa empresa, a empresa Shell, se dedica. E aí eu poderia enumerar outros exemplos aqui, mas eu acho que com os que eu já dei aqui, acho que já é suficiente para vocês terem mais ou menos uma ideia, né, do que é esse processo de centralização do capital. Né? Ou seja, à medida em que o capitalismo se desenvolve, as empresas crescem, né, em termos de dimensão, né, elas passam a mobilizar uma maior quantidade de trabalhadores, né, na produção, etc., em função do seu crescimento interno, né, então se amplia a dimensão de suas instalações físicas, a quantidade de trabalhadores empregados por essa empresa, etc., e além disso também ela passa a se dedicar a atividades, né, distintas, comércio, indústria, atividade financeira e por aí vai. Atividade bancária e por aí vai. Ficou claro para vocês o que é centralização do capital? Só para ter uma ideia? Só para dar uma ideia? Não é o centro aqui da discussão. Futuramente a gente vai discutir isso melhor em economia política, mas pelo menos como os exemplos ficaram claros para todos. Alguém não entendeu? Posso dar continuidade então, né? Então vamos lá. Então isso é centralização. Então, esse processo de concentração e de centralização das empresas são dois processos que ocorrem simultaneamente, né, e que estão interligados. Na medida que a empresa cresce internamente, ela tende também a centralizar, ou seja, ela tende a se dedicar a diferentes tipos de atividade, diferentes tipos de negócios, atividade comercial, bancária, etc, etc. Né? Esse processo, ele se intensifica exatamente nesse período. No período, né, segunda metade do século XIX, que vai ser, digamos assim, o ponto de partida da análise aqui dos nossos autores marginalistas. Tá? Então, é nesse período marcado por forte concorrência intercapitalista. O que é concorrência intercapitalista? É a concorrência entre as próprias empresas capitalistas. Tá? Esse processo, né, marcado por profunda, grande concentração de capital, de poder e de riqueza, ele vai dar origem às sociedades anônimas. O que são sociedades anônimas, professor? São empresas, se a gente pegar assim
o essencial, né, quando a gente fala em sociedade anônima, são empresas que realizam as suas atividades não apenas com capital próprio, mas também com capital de terceiros, certo? Então, essas empresas, para elas operacionalizarem as suas atividades, elas também precisam de capital de terceiros, o que é diferente das empresas, por exemplo, de propriedade familiar. Tá? Então, nesse período, marcado por forte concentração e centralização do capital, né, esse processo de concentração e centralização do capital vai dar origem a essas empresas gigantes, essas empresas que operam internacionalmente, que é essas empresas que a gente conhece no nosso dia a dia, por exemplo, a empresa Shell, né, é uma sociedade anônima, é uma empresa, né, transnacional que opera em vários países. Nós conhecemos empresas, por exemplo, daqui do setor de material esportivo, por exemplo, Nike, Puma, né? São grandes empresas que operam internacionalmente. Então, a Nike, ela produz e comercializa seu produto em vários países. Tá? Então, esse tipo de empresa, tá, ela vai se consolidar exatamente nesse período, a partir da segunda metade do século XIX. Então, é a partir desse período, final do século XIX, que o capitalismo, né, vai assistir à criação, à consolidação e ao desenvolvimento dessas sociedades anônimas, que são empresas que não operam apenas com capital próprio, mas também com capital de terceiros e que realizam suas atividades internacionalmente, ou seja, elas operam em vários países, não apenas no seu país de origem. Então, essa foi uma mudança fundamental, né, provocada, experimentada, melhor dizendo, pelo capitalismo ao longo dessa segunda metade do século XX. E esse processo, né, de consolidação e desenvolvimento das sociedades anônimas, ele se acelera principalmente a partir da década de 1870, ou seja, a partir das últimas 3 décadas do século XIX. E aí, ao longo do século XX, ele vai dar o prosseguimento, né, desenvolvimento dessas grandes empresas, e, enfim, o que nós estamos assistindo hoje, né, início do século XXI, é apenas a cristalização de um processo que se iniciou no final do século XIX. Então, todas essas empresas que nós conhecemos, né, são fruto de um processo que tem origem a partir da segunda metade do século XIX. Então, essas primeiras grandes empresas surgem, né, na segunda metade do século XIX, e hoje nós, né, isso faz parte da nossa realidade, né, nós que vivemos em pleno século XXI, nós conhecemos várias grandes empresas que operam internacionalmente, como Coca-Cola, Nike, Puma, Adidas, né? Essas empresas do ramo automobilístico, Ford, Chevrolet, Kia Motors, Suzuki, Mitsubishi Motors, né? Poderia aqui, enfim, Samsung, LG, né? Então, essas empresas hoje, elas, né, constituem, digamos assim, o polo central, né, da economia capitalista. Diga, Arthur. Tipo, um exemplo mais, trazendo mais próximo, né? Por exemplo, essas auto center que troca pneu de carro. Antigamente eles era só para trocar pneu. Aí agora você já vê, tipo, por exemplo, troca de óleo, revisão de suspensão, essas coisas. Isso aí também pode ser um exemplo. Exemplo de? De concentração de capital. Sim, pode ser considerado como exemplo de capital, porque a concentração é quando você tem um aumento da dimensão das empresas. Certo?
O aumento da dimensão das empresas. Então, por exemplo, a empresa começa com um capital de 500 mil e daqui a 20 anos ela vai ter um capital de 50 milhões, 100 milhões. Isso é concentração. Ora, uma empresa com capital de 50 milhões, né, comparado com uma empresa com capital de 1 milhão, por exemplo, ela vai, né, vai ter mais instalações, as dimensões dessa empresa vão ser bem maiores, né, comparado com a empresa com capital de 1 milhão, correto? E ela vai mobilizar, né, um exército de trabalhadores na produção, uma quantidade, né, de trabalhadores bem superior comparado a uma empresa de 1 milhão, certo? Viu, Arthur? Então, a concentração tem a ver com esse crescimento interno da empresa, certo? O aumento das suas dimensões internas. Perfeito? Agora, a centralização, aí tem a ver com o quê? Com a reunião de vários capitais ou de várias atividades no âmbito de uma mesma empresa. Isso é diferente. Na concentração, a empresa sempre vai se dedicar à mesma atividade. Só que, ao longo do tempo, ela vai aumentar suas dimensões internas. Então, por exemplo, ela pode construir novas fábricas, mas sempre se dedicando ao mesmo tipo de atividade. A quantidade de trabalhadores que ela emprega vai ser bem superior, né, em função desse seu crescimento interno, né, a quantidade de matéria-prima que ela processa, a quantidade de máquinas, equipamentos, né, que ela utiliza na produção vai ser bem superior, né, à medida em que ela vai aumentando, né, vai crescendo ao longo do tempo. Agora, a centralização é a reunião de diferentes atividades, né, diferentes capitais no âmbito de uma mesma empresa. Então, essa empresa específica vai se dedicar não só à atividade, né, que deu origem, né, a essa empresa, né, a sua atividade, digamos assim, principal, mas ela também, ao longo do tempo, vai se dedicar a outros tipos de atividade em função do seu, né, do seu poderio crescente, do seu capital crescente. Certo? Então, se você for no supermercado, por exemplo, o Extra, ela é uma empresa comercial, certo? É uma empresa comercial. Então, a principal atividade é o quê? É compra e venda de mercadorias, né? Se você vai lá e compra mercadorias, televisores, etc., né? Mas, ao mesmo tempo, você pode ter, por exemplo, cartão de crédito do Extra. Tem um cartão de crédito, né? Você poder pegar, por exemplo, um empréstimo, etc. Isso é uma atividade genuinamente bancária, digamos assim. Então, isso é o sintoma de quê? De centralização. Entendeu, Arthur? Entendi sim, obrigado. Ficou mais claro agora a diferença de centralização e concentração? Ficou sim. Certo. Então, o traço mais característico do capitalismo, né, nesse período, final do século XIX, foi o surgimento das sociedades anônimas. Né? Não só o seu surgimento, como a sua consolidação e desenvolvimento. Então, é a partir desse momento que o capitalismo, né, ou seja, a partir da década de 1970, que o capitalismo ingressa em uma nova fase, que é a sua fase monopolista. Então, muitos autores, né, estudiosos, historiadores econômicos, argumentam que da primeira metade para trás, né, ou seja, da década de 1950 para trás, o capitalismo era um capitalismo de livre concorrência. Você tinha várias empresas, certo? Você tinha várias empresas competindo entre si nos diferentes mercados. Tá? É claro que existia diferenças, né? Diferença em termos de nível de desenvolvimento entre essas empresas. Elas não eram absolutamente iguais, homogêneas, como a gente aprende desses manuais de economia. Existia, sim, diferenças entre as empresas grandes, empresas pequenas, etc, etc. Mas, nos diferentes mercados, você tinha milhares de empresas que não eram homogêneas, né, disputando consumidores, etc., né, disputando fatias de mercado.
a partir desse último quartel, ou seja, a partir da década de 1870, o capitalismo vai ingressar na sua fase monopolista. Por quê? Porque essa concorrência nos diferentes mercados, entre empresas heterogêneas, não homogêneas, não é como vocês aprenderam lá no manual de economia, essas empresas, né, essa intensa competição entre essas empresas heterogêneas, vai dar origem, né, a essas grandes empresas, essas empresas monopolistas, empresas essas que vão controlar, assumir uma posição de comando nos diferentes mercados. Mercado de tênis, mercado de sapato, mercado de televisor, né? Televisores, enfim. Estou falando, televisão ainda não tinha sido inventada à época, né? Mas eu estou falando assim só para vocês entenderem, né? Então, quando eu estou falando de mercados, é o mercado diferente de bens e serviços. Então, em cada mercado, o automóvel também só vai surgindo, né, no início do século XX. Eu só estou falando aqui só para exemplificar, né? Mercado de bens, nesse diferente mercado de bens e serviços, tá? Essa competição entre empresas, né, menores com empresas maiores, não homogêneas, vai dar origem a essas grandes empresas que vão controlar esses diferentes mercados de bens e serviços. Então, o capitalismo adentra numa fase monopolista, ou seja, numa fase em que grandes conglomerados financeiros e industriais passam a controlar os diferentes mercados, seja nacionalmente, seja internacionalmente, ou seja, em outros países. Tá? Em outros países. Se a gente abstrair um pouco, né, esse caráter mais geral, né, da evolução do capitalismo a partir do final do século XIX, e refletir apenas sobre essa sociedade anônima, do ponto de vista de sua estruturação interna, o que é que a gente vai observar? Que nessas empresas, as relações sociais assumem uma forma profundamente hierárquica e burocrática. Né? Então, se você for analisar a estruturação interna de cada uma dessas empresas, você vai observar que ela tem uma forma, ela é formada como se fosse uma espécie de pirâmide, no qual cada extrato, você tem diferentes extratos, né? E no qual há uma relação de subordinação dos estratos inferiores em relação aos estratos superiores, né, dessa estruturação interna no âmbito dessas empresas. E no topo dessa pirâmide, você tem os administradores, ou seja, aqueles indivíduos que gerem essas diferentes empresas. Né? Então, a formatação interna dessas empresas, ela tem uma estrutura que é fortemente hierárquica e burocrática, e na qual os processos econômicos e produtivos no âmbito de cada uma dessas empresas, esses processos são todos integrados e coordenados de forma racional e planejada. Então, você tem, no âmbito de cada uma dessas empresas, complexos sistemas de contabilidade de custos. Né? E por que isso? Porque o custo passa a ser uma variável fundamental na competição capitalista. As empresas, para sobreviverem nos diferentes mercados, nesse processo de concorrência, né, acirrada, elas precisam, a todo momento, né, diminuir os seus custos. Então, é a partir desse momento que surgem esses sistemas complexos de contabilidade de custos, no qual as empresas tendem, a todo momento, né, a utilizar a estratégia para reduzir os custos gerais, né, de produção, que é uma, digamos assim, uma pré-condição para que a empresa seja bem-sucedida
na concorrência com outras empresas, né? Principalmente, nós estamos falando aqui de concorrência entre empresas gigantes, não entre empresas pequenas, né? Não é a concorrência entre a pessoa que vende geladinho na rua com picolé na rua com outro que vende picolé também na rua. Aqui a gente está falando de concorrência entre empresas gigantes, empresas monopolistas que controlam, né, diferentes mercados. Então, os processos, né, que ocorrem no âmbito dessas empresas são processos totalmente integrados, coordenados, no qual você tem a existência, né, de um sistema complexo de contabilidade de custos, controle de qualidade, né, que é um elemento fundamental também, né, para o sucesso da empresa na concorrência, nos diferentes mercados, e também você tem a administração científica, né? Então, a gestão dessas empresas, ela tem um caráter cada vez mais rigoroso, planejado, coordenado, né? Principalmente a partir do surgimento dessas grandes empresas, né? Dessas sociedades anônimas. Então, esse é um elemento importante. Se vocês, por exemplo, forem trabalhar no futuro aí de vocês, numa grande empresa dessa, vocês vão perceber que, mesmo hoje, em século XXI, né, você tem um sistema complexo de contabilidade de custos, né, porque você está tratando de grandes empresas, você tem rigorosos controles de qualidade no âmbito de cada uma dessas empresas, você tem uma administração científica, né, onde cada processo é elaborado de modo racional e bem planejado, né? Então, essas empresas são bem subdivididas em departamento de comunicação, de marketing, de vendas, né? Então, há uma profunda, não só hierarquização, mas também há uma profunda coordenação entre esses diferentes estratos, entre esses diferentes departamentos no âmbito de cada uma dessas empresas, né? Por que isso, professor? Porque a concorrência exige esse tipo de gestão, né? Uma gestão que priorize pelo controle da qualidade, pela redução contínua dos custos, né? E por uma administração de caráter cada vez mais científico, seja do ponto de vista da gestão dos processos, né, econômicos, processos produtivos, seja também do ponto de vista da gestão da própria força de trabalho dessa empresa. Tá? No entanto, né, em que pese esse profundo planejamento, né, dessas grandes empresas, essas relações, suas relações, né, continuavam a ser mediadas pelas forças impessoais do mercado. O que isso significou? O que significa? Que o fim da livre concorrência não implicou no desaparecimento da concepção smithiana de mão invisível. Nós vimos que, nós estamos falando aqui de um período no qual a livre concorrência é eliminada completamente diferente do mercado, dando origem ao surgimento de grandes empresas, monopólios, oligopólios em diferentes mercados em diferentes países. E nós vimos que a concepção de Smith, né, a sua tentativa de demonstrar que o capitalismo evoluía naturalmente, né, com base nas forças de mercado, né, e que o resultado era sempre desejável do ponto de vista, né, social, do ponto de vista do bem-estar geral da coletividade, essa análise de Smith tinha como objetivo mostrar que o capitalismo tendia à harmonia social. Né? Daí porque o Smith é considerado como um dos principais defensores do capitalismo. Não? Nós vimos isso em aulas anteriores. Só que, no final do século XIX, nós temos agora um cenário completamente distinto. Nós temos o capitalismo agora dominado por grandes corporações.
oligopólios, monopólios, né, com grandes conglomerados financeiros e industriais, nos diferentes mercados, em diferentes países. Só que essa situação, ela não implicou no abandono, né, da mão invisível do Smith, ou da, melhor dizendo, da concepção de mão invisível do Smith, né, porque era a mão invisível que permitia, né, a harmonia social, né, permitia que os resultados, né, alcançados na alocação dos recursos levasse à maximização do bem-estar geral da coletividade. Nós vimos isso na área de Smith. Pois bem, qual é a razão para esse não abandono? Né? É porque esta concepção smithiana de mão invisível combinava-se com a noção de individualismo e com o hedonismo moral do utilitarismo, no qual o objetivo era mostrar que o sistema capitalista era harmônico, socialmente falando. Né? Socialmente falando. Então, nós vimos lá que Benta, Say e Senho, eles trataram de eliminar completamente a perspectiva da teoria do valor-trabalho e sua, né, noção de conflito de classe. Aliás, essa é uma contradição que estava presente no pensamento de Smith. Ao mesmo tempo que ele falava de harmonia social, por outro lado, ele falava em conflito de classe. Né? Tanto Smith quanto Ricardo, porque isso é o quê? Isso era uma consequência da teoria do valor-trabalho. Aí nós vimos que Say, Senho e Bentham, né, tentaram remover, né, esse lado, digamos assim, mais problemático da teoria, né, do valor de Smith e Ricardo. Então, eles abandonaram completamente a perspectiva do valor-trabalho. Pois bem, esses teóricos marginalistas, eles vão dar continuidade a esse trabalho, né, de remoção, né, digamos assim, dos aspectos conflitivos ou conflitantes da teoria smithiana e da teoria ricardiana. Buscando apenas o quê? Selecionar os aspectos apenas que traduzem uma concepção do capitalismo como sistema harmônico do ponto de vista social. Então, toda essa perspectiva de classes sociais, toda essa perspectiva de conflitos, né? De como a riqueza é distribuída desigualmente entre as diferentes classes, vai ser abandonada completamente por esses autores marginalistas, dando continuidade ao trabalho, né, que foi pioneiramente feito pelo Benta, Say e o Senho, tal como a gente observou lá na segunda unidade. Certo? Então, esses autores, o que é que eles vão fazer? Eles vão seguir o caminho que foi percorrido pelo Benta, Say e Senho. Né? Ou seja, eles vão ignorar completamente as próprias transformações que o capitalismo estava atravessando nesse final do século XIX. Então, o capitalismo não era mais um capitalismo de livre concorrência, é um capitalismo dominado por grandes corporações, né, por monopólios, oligopólios, diferentes mercados. Além disso, também você vai ter um crescimento aí da desigualdade de renda, né? Nesse período, você vai ter um aumento do desemprego, dos conflitos sociais. Não à toa, né, o movimento socialista ele começa a se desenvolver principalmente a partir do século XIX. Lembre-se que Marx, né, ele publica o Capital em 1867. Tá? Então, o movimento socialista estava em plena ascensão, né, no final do século XIX. Você também tem a fundação da linha internacional, a primeira linha internacional dos trabalhadores, a Associação Internacional dos Trabalhadores, né, século XIX. Então, é um período extremamente conturbado, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista social. Os conflitos de classe estavam extremamente acirrados. Mas qual foi o trabalho desses autores? Foi colocar por debaixo do tapete
todo esse aspecto conflitivo que marcou o desenvolvimento capitalista, né? Que marcou e marca no desenvolvimento do capitalismo desde suas origens. Como é que eles vão fazer isso? A gente vai ver isso quando a gente trabalhar, quando a gente discutir as principais contribuições e os dogmas dessa escola. Né? Mas, primeiramente aqui, né, para iniciar a discussão, tal como Say, Benta e Sênio, eles vão abandonar completamente a perspectiva da teoria do valor-trabalho. Para quê? Para focar simplesmente naquela dimensão relativa, dimensão, melhor dizendo, positiva do capitalismo. Que é mostrar que o capitalismo é um sistema harmônico, né? Um sistema que, enfim, que gera prosperidade para todos, independentemente da classe social, etc. Né? Inclusive, a própria noção de classes sociais vai ser abandonada completamente a partir da escola marginalista. Nós vimos que em Zimit e Ricardo, a noção de classes sociais estava, né, presente na análise desses autores. Né? Eles falavam em propriedade de terra, falavam em capitalistas, falavam em trabalhadores, né? Terra, trabalho e capital. Isso estava claro na análise deles. Aqui não. A ideia é encobrir todo esse aspecto, digamos assim, negativo do desenvolvimento capitalista. Né? Esses conflitos de classes, enfim, as desigualdades sociais, a geração de miséria, a geração de desemprego, etc, etc. Tudo isso vai ser colocado por debaixo do pano. Né? Então, a ideia deles é plena reforçar os aspectos positivos do desenvolvimento capitalista. A gente vai ver isso ao longo da análise desses autores. Né? Então, isso, né, mostra que a teoria econômica, a economia política, ela tem um caráter profundamente ideológico, né? No sentido de que esses autores vão ignorar completamente as profundas transformações econômicas, políticas e sociais, né, que o capitalismo experimentou, principalmente a partir da década de 1970. Né? Então, a partir dessa década, marcada por crises, pelo acirramento do conflito de classes, pelo fim da livre concorrência nos diferentes mercados, é a partir desse período que a perspectiva utilitarista ganha força, o que é uma contradição em termos. Que é uma contradição em termos. Né? Enquanto o mundo estava, né, em plena... Enquanto o mundo está experimentando o acirramento dos conflitos de classes, enquanto o mundo está experimentando, né, o fim da livre concorrência em diferentes mercados, o acirramento das rivalidades internacionais, esses autores estão falando em harmonia social, né, estão falando em equilíbrio. Então, há um distanciamento, descolamento cada vez mais crescente entre a teoria econômica e os fatos históricos, os fatos concretos, os acontecimentos históricos. Isso vai ficar mais evidente ainda, principalmente no período entre as duas guerras mundiais. Então, você tem duas guerras, você tem crise de 29, né? A pior crise que o capitalismo atravessou em toda a sua história. E esses autores estão falando de harmonia social, né? Não discutem em nenhum momento suas análises, os autores neoclássicos, né? Não discutem em nenhum momento suas análises aos conflitos, a distribuição desigual da renda, da riqueza, a alta concentração de capital, concentração de poder político, isso está completamente fora da análise. Então, esse é um aspecto que vai estar presente, né, na perspectiva desses autores, né, na leitura de mundo desses autores. Isso mostra que a teoria econômica, no seu progresso ao longo do tempo, ela não tem como objetivo acompanhar, né, ter a maior aderência com as transformações econômicas e políticas, com a realidade concreta. Por quê? Porque a economia política ela tem um caráter eminentemente ideológico.
A economia política se desenvolve como ciência, né, de forma ideológica, ou seja, ela tem como objetivo produzir conhecimento, conhecimento esse que, na maior parte das vezes, reflete os interesses materiais de determinadas classes, de determinados grupos sociais. O que gera um distanciamento crescente entre a teoria e a realidade concreta. Isso é um aspecto importante, né, do desenvolvimento da economia política, da ciência econômica, ao longo de toda a sua história. Né? Ao longo de toda a sua história. E nos períodos de crise, esse distanciamento fica cada vez mais evidente. Como, por exemplo, você falar em harmonia social em plena crise de 29. Faz muito sentido. Não? Pelo menos essa é a leitura aqui proposta. Por mim e pelo Hunt. Então, como exemplo, né, dessa força que a perspectiva utilitarista ganha a partir da década de 1970, é nesse período, né, que são publicadas 3 grandes obras. Teoria de Economia Política, do William Stanley Jevons, Princípios de Economia, do Karl Menger, e o Elementos de Economia Política, de 1974, do Leon Varrois. Né? Então, essas 3 obras aqui, elas são indicativo desse ganho de força que a perspectiva utilitarista ganha no último quartel do século XIX, ou seja, a partir da década de 1970. Contrariando, né, as próprias contradições, o próprio desenvolvimento do capitalismo nesse período. Esses autores vão falar de livre concorrência. O capitalismo está experimentando, né, o capitalismo, a partir desse período, é o capitalismo monopolista, marcado pela, digamos assim, pelo domínio de grandes corporações, né? Sejam corporações industriais, financeiras. Então, isso é um contrassenso, né? Marcando esse deslocamento entre a teoria e a realidade, esse distanciamento quase que completo. Bom, esses autores, eles deram contribuições importantes. Aliás, antes de dar início aqui, né, essa discussão sobre as contribuições e os dogmas desses autores, dessa escola marginalista, vocês queriam fazer alguma pergunta? Tranquilo. Alguém quer fazer um questionamento? Não, né? Então, vamos lá. Então, esses autores aqui, se vocês forem analisar o conteúdo de cada uma das 3 obras, né, desses 3 livros, há diferenças, né? Cada um segue um caminho diferente, mas há elementos em comum, apesar das diferenças, né, visíveis em cada uma dessas 3 obras. Quais são esses elementos em comum? Que a gente pode chamar de principais contribuições. Primeira coisa é a seguinte: todos esses 3 autores vão dar prosseguimento à perspectiva individualista e utilitarista de Bentham, Say, Sênio, Bastiat, que é um autor que a gente não trabalhou porque não está não está previsto, né, no programa. Eu já mostrei para vocês. Não sei acho que já mostrei para vocês, né? O último programa de 2012, mais recente. Então, por isso que eu não trabalhei com Bastiat. Tá? Mas nós vimos que Say, Sênio e Bentham são precursores, são 3 autores precursores da economia neoclássica. O Jevons
o Menge e o Walras, o que eles vão fazer é dar prosseguimento, né, ao desenvolvimento dessa perspectiva utilitarista que já está presente, né, nos autores que a gente trabalhou na segunda unidade. Então, eles vão desenvolver de forma mais minuciosa, detalhada, essa perspectiva individualista e utilitarista, desenvolvida inicialmente por esses 4 autores. Só que a gente só trabalhou com 3, né, até 100. Outra importante contribuição deles é que eles elaboraram uma solução coerente do ponto de vista lógico, né, do ponto de vista concreto, para o paradoxo da água e do diamante. Vocês lembram o que o Smith falou a respeito desse paradoxo? O Smith... Sim. Diga. Alguém ia comentar, eu acabei... Eu falei sim. Então, o Smith, o que é que ele... Né, ele refletiu sobre esse paradoxo, né, da água e do diamante, e ele, estudando esse paradoxo da água e do diamante, ele chegou à conclusão que a utilidade não pode ser considerada como a fonte do valor das mercadorias, né, do valor de troca das mercadorias. Lembram disso? Que ele rejeitou, né, a perspectiva do valor utilidade, o Adam Smith. Vocês lembram disso, certo? Pois bem, esses 3 autores vão refletir novamente sobre esse paradoxo que está presente na análise smithiana, e eles vão procurar, eu vou mostrar isso depois, né, como eles vão demonstrar logicamente, né, e vão argumentar, com base nessa argumentação lógica, de que é a utilidade que serve como determinante do valor de troca das mercadorias. Então, nós vamos ver como foi a solução, qual é a solução, né? Como é que eles apresentaram a solução para esse paradoxo da água e do diamante. O Say, o Sen e o Benta, eles só afirmaram que a utilidade, né, é a fonte do valor. Esses 3 autores vão além, eles não vão apenas afirmar, mas eles vão propor uma solução, uma forma de demonstrar que é a utilidade, né, do ponto de demonstração analítica, né, de como a utilidade determina o valor das mercadorias. Como isso vai ser feito? A gente vai ver isso nas próximas aulas. Alguém levantou aí? Alguém queria comentar? Alguém queria comentar? Alguém abriu o áudio? Posso dar prosseguimento, então? Então, vamos lá. Então, essa solução, né, para o paradoxo da água e do diamante fez com que eles desenvolvessem uma versão da teoria do valor-utilidade que vai ser o cerne de toda a economia neoclássica. Então, eles vão desenvolver uma teoria do valor-utilidade já de forma acabada, né? De forma, digamos assim, eles vão ajudar a dar uma formatação final à teoria do valor-utilidade, que vai ser o ponto de partida da análise dos autores neoclássicos, dos economistas neoclássicos. Então, nesse sentido, eles vão dar, né, grandes contribuições, eles deram essa grande contribuição, eles permitiram o posterior desenvolvimento da teoria do valor-utilidade, se utilizando de demonstrações, e não apenas argumentando dedutivamente que a utilidade é o valor, é a fonte do valor das mercadorias, mas eles procuraram também demonstrar o porquê que a utilidade é a fonte do valor. A gente vai ver como é que foi feito isso nas próximas aulas. E, além disso, também, esses 3 autores vão desenvolver a noção de equilíbrio econômico geral,
que foi proposta inicialmente por Say, Senior e Bastiat. Certo? Say, Senior e Bastiat. Isso vai ficar mais claro, principalmente quando a gente analisar o pensamento de Leon Warraes. Então, nós vamos ver qual foi a solução proposta por Warraes, né? Como é que ele demonstrou que a economia é o equilíbrio econômico geral, né, dos diferentes mercados, etc, etc. Então, a gente vai ver como é que ele chegou a uma solução para essa concepção de equilíbrio econômico geral. Isso vai ser feito mais adiante, né, nas próximas aulas. Provavelmente nessa sexta-feira, mas ou então na próxima terça. Mas ou então na aula que eu vou gravar e vou mandar para vocês. Bom, enfim. Bom, então essas são as principais contribuições. E vamos aqui partir para a parte final da aula, né? No qual a gente vai falar um pouco do sentido do termo marginalismo e depois nós vamos falar dos principais dogmas, né, da escola. Diga, Arthur. Quando esses autores, assim, eles falam, tipo, a fonte do valor como a utilidade, ou a fonte do valor como o trabalho inserido na produção. Isso implica também na mensuração do preço, por exemplo, se aquele autor que ele diz que é de acordo com a utilidade, vamos supor, então, por exemplo, o preço de uma mercadoria, de acordo com a utilidade, ela vai ser mais cara, ou vice-versa. Isso implica? É porque é o seguinte, quando a gente fala de valor de troca, quando a gente fala de valor, certo? Valor não pode ser confundido com preço. Apesar que o preço depende do valor. Ok? Eu estou dizendo o seguinte, todo teórico da economia, ele precisa, como a economia capitalista é caracterizada pela produção de mercadorias, é necessário compreender o que determina o valor dessas mercadorias. Né? Porque tem que haver um fundamento para as relações de troca entre essas mercadorias nos diferentes mercados. Certo? A proporção que essas mercadorias, né, se trocam umas às outras nos diferentes mercados. Então, por isso que os diferentes economistas, né, tentam compreender o que determina o valor dessas mercadorias. Estabelecido a fonte do valor, a gente dá para compreender posteriormente o processo de formação dos preços, Arthur. Certo? Agora, por que o preço não é igual ao valor de troca das mercadorias? Porque o preço, o valor, ele tem uma fonte, que pode ser a utilidade ou o trabalho, a depender da perspectiva teórica que você aponta, né, que você toma como ponto de partida. Só que o preço, ele não é igual ao valor. Por quê? O preço não é definido apenas ou pela utilidade ou pelo trabalho aplicado na produção da mercadoria. Por quê? O preço depende também das condições de oferta e demanda nos diferentes mercados. Então, o preço de uma mercadoria, ele pode ser igual ao valor de troca da mesma, ou ele pode ser assim, pode estar acima, ou pode estar abaixo do valor de troca da mercadoria. Por quê? Porque as condições de oferta e demanda são distintas nos diferentes mercados. Entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais concreto. Essa camisa aqui, ela tem um valor de troca. Digamos que você assumiu que você acha que a fonte do valor dessa camisa é o trabalho aplicado na produção dela. Beleza. Então, ela vai ter um valor de troca. Só que, quando essa mercadoria vai ser vendida, ela vai ter um preço. E esse preço, ele nem sempre vai representar o valor. Ele nem sempre vai coincidir com o valor de troca. Então, digamos que o valor de troca dela exato seja 50. Mas ela pode estar custando na loja 60. E por que está custando 60? Porque o preço é maior do que o valor. Cara, a condição daquele mercado específico. Então, as pessoas acham essa camisa muito bonita. Então, tem uma demanda muito grande por camisas aqui dessa cor.
né? Então, você tem uma demanda aí, né, grande por essas camisas. Sei lá, porque ela é camisa que está na moda, etc. Então, isso vai fazer com que o preço fique acima do valor. Entendeu, Arthur? Entendi, sim. Obrigado. Aí vai depender das condições do mercado. Agora, sim, toda essa discussão aqui, viu, Arthur, sobre o valor, sobre o que determina o valor, sobre a fonte do valor, ela é o ponto de partida para a gente compreender como é que se formam os valores dos preços, como se formam os preços das mercadorias. Então, esse processo de formação dos preços é uma etapa subsequente. Primeiro, a gente tem que entender qual é a fonte do valor e como se determina o valor de troca, para depois a gente entender o processo de formação dos preços, que envolve outros elementos, as condições de oferta, de demanda, etc, etc. Né? O fato de um mercado ser marcado pela livre concorrência, ou ser dominado por uma única empresa, ou por várias empresas, né? Então, o tipo de estrutura de mercado, nos diferentes mercados, também vai ser um fator determinante ser um fator fundamental na determinação do preço também das mercadorias. Se você só tem uma empresa no mercado, então ela vai poder, né, vender a mercadoria a um preço, né, acima do que prevaleceria no mercado de livre concorrência, por exemplo. Entendeu, Arthur? Entendi. Então, são várias variáveis que vão afetar, né, que vão determinar, né, a formação dos preços. O tipo de estrutura de mercado, se é concorrência, se é monopólio, se é oligopólio, se é concorrência monopolística, que vocês estudaram lá em análise econômica, as condições de oferta e demanda para essa mercadoria, a existência ou não de bens complementares ou bens substitutos, né? Então, por exemplo, se não tiver se tiver algum bem substituto para essa camisa, então as pessoas vão deixar de comprar essa camisa e vão comprar outra, né? Outra camisa, outro bem substituto, outro bem, né? No lugar dela, certo? Então, tudo isso vai influenciar na determinação do preço. Então, é uma etapa subsequente da análise. Ok? Vamos lá. Urge mais alguma pergunta? Então, vamos lá. Quando a gente fala em termo marginalismo, está se referindo, né, a um segmento, né, a um conjunto de profissionais, de acadêmicos, que passaram a valorizar, na teoria econômica, o seu rigor lógico e matemático, de modo independente de seu conteúdo e de sua importância prática. Né? Então, os autores marginalistas, quando a gente fala em marginalismo, são autores né, são um conjunto de autores que passaram a analisar, né, que passaram a valorizar a importância ou não de uma teoria econômica em função do rigor lógico, né, de uma teoria, né, o rigor lógico e matemático. Então, se uma teoria é passível de formalização matemática, esse é o critério determinante para esses autores, né, para verificar a sua eficácia explicativa ou não dos fenômenos econômicos. Então, o critério aí para os autores marginalistas da qualidade da teoria é o fato dessa teoria ser possível de ser formalizada, né, em termos matemáticos. Então, esses autores eles vão passar a privilegiar o rigor lógico e matemático da análise econômica. Então, esse é um primeiro elemento para a gente entender o que é o marginalismo. Porque a gente fala em escola marginalista ou marginalismo, são autores que valorizam o rigor lógico e matemático da teoria econômica, né? De forma até independente do seu conteúdo e da importância prática. Né? Então, tem modelos aí matemáticos que não explicam nada, não explicam a realidade, mas, né, para esses autores, esse é o critério
para verificar se essa teoria é boa ou não, digamos assim. Ok? Por outro lado também, quando a gente fala de marginalismo, a gente está se referindo ao conjunto de autores que ajudaram a desenvolver a noção de utilidade marginal decrescente, mostrando logicamente, né, e concretamente como a utilidade determina os valores das mercadorias, o valor de troca das mercadorias. Ou seja, eles não apenas indicaram que a utilidade é a medida do valor, é a fonte do valor, mas eles procuraram também demonstrar como é que a utilidade determinava o valor das mercadorias. Então, esse é um aspecto que está presente na obra desses autores marginalistas. Então, para além da valorização do rigor lógico e matemático da teoria econômica, né, eles também procuraram demonstrar empiricamente, logicamente, como é que a utilidade, né, determina o valor das mercadorias. Então, nesse sentido, eles ajudaram sobremaneira ao desenvolvimento da teoria do valor-utilidade. E, por outro lado, esses autores também permitiram que a visão utilitarista da natureza humana. O que é a visão utilitarista da natureza humana? O que é a filosofia social utilitarista? Para os defensores, né, dessa tradição, todas as nossas ações, todos os nossos comportamentos humanos, né, podem ser sintetizados pela busca da maximização de nossos prazeres, ou seja, de nossas utilidades, e a minimização, né, dos custos, das dores, dos nossos sofrimentos, ou seja, da minimização da desutilidade. Tá? Da minimização da desutilidade. Esses autores, eles vão procurar, né, demonstrar essa visão utilitarista em termos de cálculo diferencial. Certo? Em termos de cálculo diferencial. Ou seja, mostrar como as diferentes variáveis econômicas, as taxas de variação, né, das diferentes variáveis econômicas. Isso que é cálculo diferencial. Tá? Então, o estudo da taxa de variação das diferentes variáveis econômicas vai se desenvolver a partir do surgimento da escola marginalista. Antes disso, somente o Ricardo, né, tinha feito uma análise marginalista naquela discussão lá que ele fez sobre a renda da terra, que eu até expliquei para vocês. Só que esses autores agora vão utilizar essa abordagem, né, vão procurar demonstrar essa visão utilitarista, formalizando-a em termos de cálculo diferencial, mostrando como se dá as taxas de variação entre as diferentes variáveis econômicas. E mostrar, obviamente, o grau de relação entre elas. Né? Então, isso vai ser um elemento importante também da teoria desses autores, da teoria econômica, né? Desenvolvida e defendida por esses autores, os autores marginalistas. Então, é a partir desse momento que há um início da tendência à formulação matemática da teoria econômica. Inclusive, até hoje, há uma discussão, né, bastante acirrada, né, entre diferentes autores, filiados a diferentes escolas do pensamento,
sobre a importância da matemática na economia. Tem autores que rejeitam completamente, tem autores que argumentam que o uso tem que ser mais moderado, né? E que tem autores que basicamente só aceitam trabalhos que são demonstráveis em termos de formalização matemática. Então, é uma discussão que tem o seu ponto de partida a partir, né, do surgimento dessa escola do pensamento. Né? Então, o início dessa tendência à formulação matemática da teoria econômica deve-se aos autores marginalistas. Vocês vão perceber isso ao longo do tempo. E os principais dogmas, aqui para fechar a nossa discussão. Primeiro, esses autores focam sempre na margem, ou seja, a atenção ao ponto de mudanças que as decisões são tomadas. Né? E aquela coisa de comparar os benefícios marginais com os custos marginais. Né? As pessoas pensam na margem. E é nessa margem, né? É nessa margem que todas as decisões são tomadas, comparando custos e benefícios marginais. O ponto em que o benefício marginal supera o custo marginal, né, é o ponto no qual um determinado agente econômico vai, né, fundamentar sua decisão, seja ela qual for. Vocês já viram isso, né, introdução na análise econômica, é aquilo que vocês estão espertos. Alguém tem dúvida em relação a isso? Não. Essa ideia do foco na margem, os indivíduos pensam na margem? Então, vamos lá. Para esses autores também, os agentes econômicos sempre têm um comportamento econômico racional, certo? Eles sempre agem racionalmente, o que é nada mais do que uma consequência, né, da perspectiva utilitarista tomada por esses autores. Por outro lado, o marginalismo, ele dá ênfase ao aspecto microeconômico, então a abordagem macroeconômica, ela fica sempre em segundo plano, da importância de discutir, por exemplo, as decisões dos agentes econômicos individuais, a discussão sobre a teoria da firma, a teoria da empresa, está muito presente, né, na abordagem marginalista, na própria economia neoclássica. Então, é a partir do marginalismo que se tem uma ênfase na análise microeconômica, diferente, por exemplo, do Marx, do Keynes, né, no qual a ênfase está no aspecto macroeconômico da abordagem. Né? O uso do método abstrato e dedutivo, tá? Ou seja, eles rejeitam o método proposto pela escola histórica alemã. Né? Então, tem uma rejeição aqui, análise histórica, está presente na abordagem marginalista. Então, esse método, né, abstrato dedutivo, é uma herança da análise ricardiana. Uma herança da análise ricardiana. Defesa da livre concorrência, outro dogma que está presente, né? Então, nós vimos que o capitalismo, a partir do final do século XIX,
ele ingressa na sua fase monopolista, né, no qual você tem grandes empresas controlando diferentes mercados, empresas essas que atuam internacionalmente, mas nada disso abalou a crença desses autores na livre concorrência. Então, toda a análise deles se baseia no pressuposto da livre concorrência, onde você tem milhares de consumidores, milhares de vendedores em diferentes mercados, onde, em cada um desses mercados, nenhum consumidor ou vendedor, né, ofertante individual, tem condições de determinar o preço de compra ou de venda nesses diferentes mercados. Então, você tem consumidores homogêneos, firmas homogêneas, competindo, né, no cenário de livre concorrência, né, de concorrência perfeita. E nenhum deles tem poder suficiente para determinar nada, né, nem a quantidade que vai ser produzida ou consumida, nem o preço que vai vigorar nesses diferentes mercados. Mari Isabela, você pode explicar melhor a sua pergunta? Você falou fórmulas. Hein, Isabela? Boa noite. Boa noite. Porque para mim que eu tinha lido que ele tinha deixado algumas fórmulas que levavam, mas bem assim, só algumas letras que representavam valor para fazer a formulação da mercadoria, não sei bem. Mas assim, porque não... já deu nesse sentido. Aquelas formulazinhas, DM, DM', né? Acho que isso é D', isso a gente vai discutir em Economia Política 1, certo? Nesse curso aqui de História Econômica, como eu falei lá no início, né, até para poder privilegiar outras escolas, outros autores, nós só discutimos, como está previsto lá no programa, a teoria do valor de Marx. Você lembra disso? Então, por isso que eu não... Né? Então, a gente ficou restrita à discussão do que determina o valor, que era o trabalho abstrato, né? A gente fez enfim, né? Aquela aulinha lá, eu tentei explicar com detalhes a teoria do valor de Marx. Mas essas fórmulas aí, todas elas vão ser discutidas, né, com bastante detalhamento em Economia Política 1, que é o próximo período, certo? Após essa disciplina. Ok? Então, por isso. Então, esses autores aqui, eles defendem a noção de livre concorrência em que pese o fato, né, de que o capitalismo ingressa numa fase monopolista, que você não pode mais falar, né, principalmente no final do século XIX, início do século XX, de capitalismo de livre concorrência. Né? Você tem o quê? Grandes conglomerados financeiros e industriais, né, exercendo o seu poderio, né, nos diferentes mercados, né, e competindo de forma acirrada entre si, né, no mercado internacional. Mas, mesmo assim, isso não abalou a fé dos nossos autores marginalistas na livre concorrência. Então, esse é um dogma que vai estar presente, né? Pressuposto que vai estar presente na análise desses autores. Por outro lado, né, nós temos a demanda como determinante dos preços. Né? Então, em Smith, Ricardo e Marx, eram os custos de produção que eram determinantes dos preços do mercado. Como eles abandonam a perspectiva do valor-trabalho, né, e adotam a perspectiva do valor-utilidade, então, a demanda ela passa a ser o principal elemento determinante, né, dos preços do mercado. A gente vai ver isso com mais detalhes, né, nas próximas aulas. Bom, então, para terminar essa paginazinha aqui, eles dão ênfase na noção de utilidade marginal, que a gente já trabalhou em outras aulas, né? Então, eles não trabalham com a noção de utilidade total, mas sim com a utilidade marginal, isso vai ficar mais claro, né? Quando eu discutir a contribuição de cada um desses autores individualmente. A ênfase no equilíbrio, né? A noção de equilíbrio vai estar presente ainda. E, por último, como último dogma, a defesa do Estado mínimo, né? Que isso já vem o quê? Os fisiocratas, Smith, Ricardo, todos eles são defensores, né, da mínima participação do governo na economia, a não ser em casos particulares, etc., como a gente viu, né?
em Smith, em Malthus, etc., né, no próprio Ricardo, mas eles mantêm, né, essa tradição que já vem lá dos fisiocratas, né, que é a defesa do Estado mínimo. Então, esses são os principais dogmas. E, para finalizar, as contribuições que perduraram, né, ao longo do tempo, talvez algumas vocês até conheçam, são as seguintes: o tratamento matemático da economia, que a gente vai ver isso, né, abordando cada um desses autores individualmente, a teoria da utilidade marginal decrescente, certo? A teoria da preferência do consumidor, então aquela discussão lá que vocês viram de excedente do produtor e do consumidor, né? Então, teoria do bem-estar, então está dentro dessa discussão aqui. A teoria da produtividade marginal, né, dos rendimentos dos fatores de produção, produtividade marginal do trabalho, produtividade marginal do capital, tudo isso, né, vem desses autores. A lei da demanda, entre outras contribuições para o pensamento econômico posterior. Né? Então, essas aqui são as contribuições duradouras, são algumas das contribuições duradouras e que, né, persistem até hoje, né, que prevalecem até hoje, né? Por isso que são duradouras. Bom, então é isso. Essas são, digamos assim, o ponto de partida inicial, né? E na próxima aula a gente vai tratar do Stanley Evans, a primeira Stanley Evans, e com a turma 2, e da turma 1, a gente vai ter aula na sexta-feira, né, à noite. Alguma dúvida? Foi muito rápido aí na explicação? Hein, pessoal? Dá um feedback aí. Complexo? Complexo? Até que nem tanto. Então, beleza. Então, beleza, então. Então, vamos finalizar aqui a nossa gravação, né? Boa noite a todos. É que eu queria terminar essa parte hoje, Isabela. Mas eu vou detalhar isso. Esses pontos vão ser retomados, viu? Vão ser retomados nas próximas aulas. Então, boa noite a todos. Boa noite.